Oitavo ano, boa tarde. Aqui é o professor Luan. Estou aqui para corrigir com vocês as tarefas de matemática da última semana. A primeira parte que eu vou corrigir vão ser os exercícios da página 51, que era para tirar a raiz quadrada exata de alguns números naturais. E a gente viu um método, a gente aprendeu ano passado, na verdade, essa revisão, de determinar raiz quadrada de números inteiros. Então, página 51, eu pedi para vocês fazerem o exercício 1 e o exercício 2. Para a gente achar a raiz quadrada de alguns números inteiros, o que a gente vai fazer é fatorar os números. Então, para eu achar a raiz quadrada de 484, eu preciso começar fatorando 484, dividindo pelos números primos. 484 é par, dá para dividir por 2, 242, ainda é par, dá para dividir por 2, 121. 121 só dá para dividir por 11, que dá 11. 11 é primo, 11 dividido por 11 dá 1. Como é raiz quadrada, eu preciso tirar da raiz pares de números. Tiro um par de 2, tiro um par de 11. Multiplico 2 vezes 11, 22. Raiz quadrada de 484 é 22. Raiz quadrada, lembrando que número elevado ao quadrado dá 484. Que número multiplicado por ele mesmo dá 484? É 22. B, 625. Vamos tentar? 625. Não é par, não dá para dividir por 2. Se termina em 5, dá para dividir por 5. 625 por 5 dá 125. 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Preciso tirar um par. Tiro um par de 5. Tiro outro par de 5. Multiplico o que eu tirei. 5 vezes 5 dá 25. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Ou seja, 25 ao quadrado, que é 25 vezes 25, dá 625. 729 não divide por 2, porque não é par. Tampouco divide por, porque para dividir por 5 precisa terminar em 0 ou em 5. Mas divide por 3, porque se somar os algarismos, 7 mais 2 dá 9, mais 9 dá 18. Se está na tabuada do 3, é porque dá para dividir por 3. 729 dividido por 3 dá 243. Dividido por 3 dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Como eu quero raiz quadrada, eu preciso tirar pares. Aqui tem um par de 3. Aqui tem outro par de 3. Aqui tem outro par de 3. Se ficar algum número sem você conseguir tirar do par, significa que a raiz não é exata. A gente vai trabalhar com isso mais para o nono ano, tá? Por enquanto as raízes são exatas. Ó, o enunciado diz que fala que são quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos têm raiz exata. Eu multiplico os pares que eu tirei. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. A raiz 729 é 27. Simples. D. Raiz de 1156. 1156. Tá aumentando. Então, fatorarei o 1156. Como é par, dá para dividir por 2. A metade de 1156, 578. Só posso dividir aqui pelos números primos. Como ainda é par, 289. 289 só dá para dividir por 17, que é 17 ao quadrado. 17 vezes 209 dividido por 17 dá 17. E 17 por 17 dá 1. Tiro um par de 2. Tiro um par de 17. 2 vezes 17... Raiz de 1156, 34. E raiz de 1296. Tá aumentando aqui. 1296. Esse daqui é mais fácil. É par.
A metade de 1.296, 648. Também é par. Divide por 2. Metade, 324. Também é par. Metade, 162. Metade, 81. Não dá mais por 2, mas 81 dá para dividir por 3. Dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Não importa a ordem que você divide, porque como a gente vai multiplicar os números depois, a ordem dos fatores não altera o produto. O que importa é que tenha 2 pares de 2 e 2 pares de 3. Você vai fazer 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3, 36. Tá? F, raiz quadrada de 1849. Passar o traço aqui dividindo. Não é par, não dá para dividir por 2. 1849, a soma dos algarismos também não dá por 3, não dá por 5, não dá por 7, isso daqui é difícil, não dá por 13, não dá por 17, e o 1849 por 23, por 20, eita, daqui tem que fazer muitas tentativas. Esse é o mais difícil de todos. Porque ele é quadrado de um número primo, que é 43. E se você pegar 1849 dividido por 43, dá o próprio 43. Tem que dividir por 43 de novo, dá resto 1. Então, o resto quadrado de 1849 é 43. Nesse caso, que é muito difícil, né? Até eu pensar no 43, eu só consegui pensar porque eu tenho certa experiência, eu tentaria fazer de outro jeito, por tentativa e erro. Por exemplo, raiz de 1.600, eu sei de cabeça que é 40, porque 4 vezes 4 dá 16. Raiz de 2.500, como 5 vezes 5 é 25, raiz de 2.500 é 50. Então, a raiz de 1.849 tá entre 40 e 50. Tipo, vai ser 40 e alguma coisa. Para terminar com 9, só tem duas opções. Ou 43, porque 3 ao quadrado termina é 9, ou 47, porque 7 ao quadrado também termina com 9. Como ele está mais perto, né, 1849, está mais perto do 1600 do que do 2500, eu já chutaria 43 direto, tá? Foi assim que na minha cabeça eu tive esse palpite e deu certo aí a conta. Uma estimativa para chegar no resultado, porque essa é bem difícil. G, 3025. Será que tem G cabe aqui no cantinho? Vamos ver. 3025. Sempre que termina com 5, sempre não, mas acho que é fácil essa. Já fiz essa raiz quadrada. Ou vai ser, se é maior que 2.500, se é maior que 50, provavelmente vai ser 55. Vamos ver. Dá para dividir por 5, porque termina com 5. 3.025 dividido por 5 dá 605. Como termina com 5, vou dividir por 5 de novo, dá 121. Dividir por 11 dá 11. Dividir por 11 dá 1. Tira um par de 5, tira um par de 11. 5 vezes 11, 55. Acertei. Deixa eu pôr aqui o título. Como eu estou no eletrônico, dá para eu baixar aqui e colocar. Raiz de 3025 é 55. Para terminar o item H, que só é grande, mas difícil, não tem nada. Raiz de 4096. Vou fazer aqui no cantinho. E vai caber. Metade, 2048. Metade, 1024. Metade, 512. Metade 256, metade 128, metade 64, metade 32, metade 16, metade dá 8, metade dá 4, metade dá 2, metade dá 1. Chegou no 1, acabou. Aí a gente vai tirar os parzinhos.
Deixa eu ver. Parzinho de 2, 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 parzinho de 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32, 32 vezes 2, 64. Então, a raiz quadrada de 4.096 é 64. Simples. Dúvidas, pessoal, me procura, tá? 2. Os números na forma decimal a seguir têm raiz quadrada exata. Determine essa raiz. Para achar a raiz quadrada desses números aqui, não é difícil não. Só que você precisa primeiro escrevê-los na forma de fração. Que nem 2,56 é a mesma coisa que 256 centésimos. Por que centésimo? Porque tem duas casas depois da vírgula. Aí você vai tirar a raiz de cima e a raiz de baixo. A raiz quadrada de 100, senhoras e senhores, está na hora de você saber já que é 10. Que 10 vezes 10 dá 100. E aí você se preocupa só em tirar a raiz quadrada de 256. É par. A metade é 128, a metade é 64, a metade é 32, a metade é 16, a metade é 8, a metade é 4, a metade é 2 e a metade é 1. Vou tirar parzinhos. 2, 4, 8, 16. A raiz de 256 é 16. Então, a raiz de 2,56 é 16 dividido por 10, que vai ser 1,6. Bom? B. Raiz quadrada de 3,61. Eu acho que você já entendeu. Que 3,61 são 361 centésimos. Raiz quadrada de 100 é 10. Se eu souber a raiz de 361, já é uma ajuda bem grande também. E para eu saber a raiz de 361, também é bom por tentativa e erro. Ó, raiz de 100 é 10. Raiz de 400 é 20. Raiz de 361 está entre 10 e 20. Então, vai ser 11, 12, 13, até 19. Como termina com 1, então pensa no número que é ao quadrado que termina com 1. Então, ou vai ser 1, que 1 ao quadrado é o próprio 1, ou 9, que 9 ao quadrado é 81. 11 ao quadrado eu sei que é 121. Se você fizer o teste, 19 vezes 19 vai dar 361. Então, a raiz de 361 é 19. 19 dividido por 10, 1,9. Tá? Se você fatorar, né, a fatoração disso não vai ajudar muito. Porque se você fatorar 361, você tem que dividir por 19 para dar 19 e dividir de novo por 19 para dar 1. Né? Então, vai ser um par de 19. Grande ajuda. C. Raiz quadrada de 5,29. 5,29 é 529 centésimos. Então, vamos tentar ver se a raiz de 529... 5, 6, 7... Não, 529 também do mesmo jeito. É maior que 400, raiz de 400 é 20, então vai ser 23. Se tentar 23 vezes 23 dá 529. Você tem uma tabuadazinha aí de cabeça. E 23 dividido por 23 dá 1. Então vai ser 23 décimos, 2,3. Difícil também. D. Raiz quadrada de 7,84. Para fatorar o 784, porque a raiz 7,84 é a raiz 784 centésimos, raiz de 100 é 10, raiz de 784, vamos ver. Se eu dividir 784 por 2, dá 392. A metade de 392, 196. A metade de 196, 98. Metade de 98, 49. 49 dá para dividir por 7, que dá 7. Por 7 de novo, que dá 1.
parzinho de 2, parzinho de 2, parzinho de 7. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 7, 28. Raiz de 784 é 28. Raiz de 7,84, 2,8. Certo? Tá bom. Deixa eu pegar de novo a foto. Tá aqui. Terminei o D. Continuar. Item E. Difícil não tem nada. O item E só é longo. Para você achar a raiz quadrada de 10,24, você precisa fazer a raiz quadrada de 1024 dividido pela raiz quadrada de 100. Hoje eu tô em casa, tem participação especial de cachorro. É legal dar aula de casa por causa disso, né? Raiz de 1024. Não é difícil não. Metade de 1024, 512. Metade de 512, 256. Metade de 256, 128. Metade de 128, 64. Metade de 64, 32. Metade de 32 é 16. Metade de 16 é 8. Metade de 8 é 4. Metade de 4 é 2. Metade de 2 é 1. Tira os pares. 2 tem um par de 2. Outro par de 2. Outro par de 2. Outro par de 2. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá 8. Vezes 2 dá 16. Vezes 2 dá 32. 32 dividido por 10, 3,2. Raiz de 1024 é 32. E a raiz de 10,24, 3,2. Difícil. Difícil aí me procura. Não. F. Raiz quadrada de 12,25. 12,25 vai ser 1.225 dividido por 100. Vou achar a raiz quadrada de 1.225. Facinho. 5, 6, não dá para dividir por 3, então só por 5. 1.225 dividido por 5 dá 245. Dividido por 5 de novo dá 49. Por 7 dá 7. Por 7 dá 1. Isso é bom. Tira o par de 5, tira o par de 7. 5 vezes 7, 35. Raiz de 100, 10. A raiz de 1.225 é 35. A raiz de 12,25 é 35 dividido por 10, que é 3,5. G, 37,21. Essa daqui já é mais difícil. Raiz quadrada de 37,21. Separa. Vai ser a raiz de 3.721 sobre a raiz de 100. Raiz de 100, tu sabe que é 10. E agora, a raiz quadrada de 3.721. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ixi, também não dá por 3. Nossa, isso daqui é dificinho. Fatorando vai ser difícil. Por tentativa e erro, eu sei que 36, raiz de 36 é 6. Raiz de 3.600 é 60. Então, a raiz de 3.721 vai ser um pouquinho maior que 60. Como termina com 1, eu chuto 61. Se eu fizer o teste, 3.721 dividido por 61 vai dar o próprio 61. 61 é primo. Essa é bem difícil. Se você não tiver noção aí de raiz quadrada, você vai ficar até amanhã fazendo isso. 61 dividido por 10, 6,1. Bem difícil. H, 51,84. Raiz de 51, ixi, não vai caber aqui? Ah, cabe sim. Vou puxar um pouquinho mais para cá, que cabe. Então, é só você separar. Raiz de 5.184 dividido por 100. Raiz de 100, tu sabe que é 10. Agora eu quero achar a raiz de 5.184. Tentar aqui. É par, né? Metade. 5.184 dividido por 2. 2.592. É par. Por 2 de novo, 1.296. Metade de 1.296, 648. Metade de 648, 324. Metade de 324, 162. Metade de 162, 81. Não dá mais por 2?
mais 81 dá para dividir por 3. Dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Não é difícil, isso é longo. Tira um par de 2, tira um par de 2, tira outro par de 2, tira um par de 3, tira um par de 3. Multiplica. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24, 24 vezes 3 dá 72. Então, a raiz quadrada de 5.184 é 72. E a raiz quadrada de 51,84 é 72 dividido por 10, que é 7,2. É isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida sobre essa correção, me procura. Aí no particular, coloca seu Classroom em dia, coloca seu caderno em dia, tá bom? Me procura se tiver alguma dúvida. Um abraço, até o próximo vídeo.